Estamos de volta, galera! Finalmente temos a estreia de Dexter Resurrection. Eu tô muito feliz, porque foram muitos meses aí de cobertura de todas as novidades, de confirmação de casting, de possíveis tramas que poderiam aparecer nesse novo ano. E finalmente chegamos nesse dia especial e eu tô muito feliz de contar com todos vocês que sempre comentam aqui no canal, sempre debatem comigo. No último vídeo que eu fiz de resumo de Dexter New Blood, vocês também apareceram para me dar um apoio, então muito obrigada, esse vídeo ficou gigantesco, ficou com 35 minutos, mas também é o resumo mais completo que tem sobre New Blood, então se você precisa lembrar de alguma coisa sobre a série, assiste e depois volta para comentar aqui nesse vídeo, beleza? Aqui na descrição tem o link da playlist Central Dexter, onde você encontra todos os vídeos que eu fiz até agora, inclusive um que eu falo de uma teoria sobre Dexter Resurrection que se confirmou nesses 2 primeiros episódios, então assim, eu estou arrasando. E antes da gente começar, eu vou pedir mais uma coisa pra vocês já hyparam vários vídeos aqui no canal, então vamos começar a cobertura de Dexter Resurrection também levando esse vídeo mais longe, já deixem um hype aqui no vídeo pra que ele chegue a mais pessoas que gostam de Dexter e querem fazer parte do nosso clubinho. Agora, sem mais delongas, bora falar desses 2 primeiros episódios. O primeiro episódio, que chama A Beating Heart, vem na esteira de Dexter New Blood, então explicando todas aquelas pontas soltas que durante meses a gente debateu nos comentários aqui. Tipo, como que o Dexter tá sem algema no primeiro episódio, por que ele não foi preso, o que aconteceu depois que ele tomou o tiro, como ele sobreviveu. Foi sim um episódio muito de explicar as coisas, ele foi muito expositivo, porque ele mais falou, né, mais mostrou por meio de diálogos o que aconteceu, do que de fato a gente viveu essas situações junto com os personagens. Então a gente cai naquela ideia que a gente vê muito em todas as temporadas de Dexter, que é tipo, isso aconteceu fora da tela, e essa é a explicação, e vida que segue. Como a gente já tá mais que acostumado com essas coisas acontecerem, eu tô bem tranquila quanto a isso. Me diverti com os 2 episódios, tá? Eu gostei mais do segundo episódio do que do primeiro, por incrível que pareça. Por mais que o primeiro tenha todos os personagens clássicos, o segundo eu gostei mais. Também quero saber de vocês qual dos 2 vocês preferiram, então já comentei aqui embaixo. É curioso que esse episódio começa exatamente 10 semanas depois de Dexter New Blood, não tem nem assim um período curtinho pra mostrar um aprofundamento ali durante o coma, ou o personagem se desenvolvendo nesse outro lado, é tudo condensado em pequenos momentos antes dele acordar. E também serve muito pra pegar a audiência que nunca viu Dexter e quer começar por essa série, porque ele já deixa tudo muito arquitetado, né? Aconteceu isso com a Rita, o Trinity tem esse fator de importância, aconteceu isso com a Debbie, aconteceu isso com a fulana, aconteceu isso com o ciclano, aconteceu isso com o Harrison, e aqui estamos. Então é realmente um apanhadão para que fãs e quem tá chegando agora consiga acompanhar ao mesmo tempo essa série. A gente também viu eles fazerem isso com Dexter original sim, repetindo algumas coisas para apresentar para um público novo, e eu acho que até faz sentido quando tu quer alcançar uma geração nova e apresentar uma série aí que tá há tantos anos vivendo e sobrevivendo, apesar dos pesares. Eu vou dizer pra vocês que durante muitos meses eu criei muita expectativa por essa parte específica dos fantasmas, porque eu achava que ia ser assim, ó, um inferno, sabe? O Dexter revivendo coisas e tendo que fazer as pazes com ele mesmo e com essas outras almas ali que de alguma forma ele teve culpa. Alguma forma não, né? Algumas ele teve culpa direta. Acho que quase todos ele teve culpa direta delas terem ido pro outro lado. Mas eu achei que ia ser aquele momento de fazer algo mais de exploração, de trazer uma coisa mais de suspense. Claro que a gente sabe que ele vai sobreviver, afinal a série chama Dexter Resurrection, mas que a gente tivesse um pouquinho mais dessa exploração com esses personagens que voltaram. E aqui é muito, né, protocolar. Aparece um, depois aparece outro, aparece o terceiro e estamos de volta. Mas mesmo assim tocou meu coração, tá? Muito sentimental que eu sou por causa do Douglas. Então super funcionou. Fiquei esperando o Brian, tá? Não sei quando que ele vai aparecer, ele tem que aparecer, pelo menos. Christian Camargo disse que ele ia aparecer, então ele tem que aparecer em algum momento. Mas confesso que a cena ali do Trinity especificamente me pegou bastante, eu gostei de como foi apresentado e mostra como aquele momento mudou o Dexter pra sempre, né? Existe o Dexter antes e depois daquele momento chave ali. E também tivemos a presença de Miguelito, que saudade de Miguelito, que bom amigo era Miguelito, né? Mas assim, amizades vêm e vão, traições também, e infelizmente o final do Miguelito não foi lá tão bom pra ele, mas foi muito legal ver o ator de novo nesse papel, ver ele mostrando ali, e ficou pra mim, não sei se ficou pra vocês, a mensagem de que essa temporada vai explorar o fato do Dexter não poder ser normal. A busca incessante dele por ser uma pessoa normal, por querer ter tudo.
Eu quero poder fazer isso, eu quero poder ter uma família, eu quero poder ter uma vida normal, mas eu quero manter meu passageiro sombrio, e essas coisas não podem coexistir. Então todos esses personagens falam exatamente a mesma coisa, né? A tentativa dele, a ganância dele em querer ter tudo, em querer manter pessoas inocentes enquanto ele cometia crimes, foi a derrocada dele e inclusive levou ao filho fugir de perto do pai. Agora bora comentar sobre as explicações de por que o Dexter não foi preso. Eu vou dizer pra vocês que eu não comprei nada disso, principalmente a questão de que a Angela pegou a culpa pelo tiro. Imagina, uma policial que trabalha, sei lá quantos milhões de anos naquela cidade, super íntegra, né? Todo mundo conhece ela, todo mundo confia nela, e ser a justificativa assim, ai, a Angela do nada deu um tiro no namorado e fugiu da cidade. Não comprei muito, também não comprei explicação sobre o Logan especificamente, mas ele tentou atirar no Dexter. Mas assim, de alguma forma teria que ter uma investigação, né? O cara, além de fingir a própria morte, ele matou outra pessoa em legítima defesa, entre muitas aspas, que não foi isso que aconteceu. Mas pra mim ficou muito vago, ficou uma coisa assim, resolvemos. Entendeu? Foi o que fez sentido aqui pra gente poder continuar. Sinto que poderia ter sido melhor desenvolvido. Acho que essa vontade de trazer tantas coisas de fanservice acaba pesando também, né? Vamos entregar o que o público quer ver. Eles querem ver personagens antigos, vamos entregar isso, e as explicações a gente vai fazendo de qualquer maneira. Tanto é que vem essa explicação, mas logo depois a gente teve o quê? Angel Batista. Que é pra gente não ficar com um gosto amargo muito tempo na boca, né? Pra tipo, não gostou muito disso, mas toma aqui o Angel Batista, que eu sei que tu tá esperando. E eu tava esperando mesmo, já me comprou. Eu tava com muita saudade dele, eu tava com muita saudade dos dois juntos. E pra mim, essa relação vai ser o que vai se sobressair nessa temporada. Me parece que esse confronto dos dois e essa construção do personagem do Angel também, vendo um amigo, né, uma pessoa que ele considerava um amigo, por outros olhos, sabendo que ele pode ter cometido crimes horríveis, que ele pode ser uma pessoa horrorosa, essa ficha caindo aos poucos, que já dá pra ver que ele tá totalmente convencido de que o Dexter é o Ben Harbour Butch. Então, pra mim, essa relação vai ser muito especial. Eu tô colocando muita fé de que seja muito bacana essa temporada com os dois juntos. Eu gostei muito de como o Angel foi escrito nessa cena entre ele e o Dexter. Acho que funcionou muito bem. E também deu umas tiradinhas com a série clássica. Porque enquanto ele tá explicando o rolê da Debbie, por que tirou a Debbie do hospital e tal, o Dexter até fala, né? Na época fez sentido. Ficou muito aquela coisa assim de que na época que a gente escreveu aqui até fazer sentido, agora a gente tá vendo que não faz mais. Então foi muito engraçado, eu não consegui não rir nessa cena, porque pra mim ficou uma metalinguagem muito específica, assim. Gostei demais da cena dos dois juntos, e acho que logo depois vem a cena do Dexter fugindo, e isso também, todos esses pontos foram coisas que a gente comentou em outros vídeos aqui, debateu em outros vídeos aqui. A gente já sabia que ia acontecer dessa forma, que o Dexter ia receber uma informação qualquer, vinda do lugar mais improvável possível, ele ia ouvir alguém falando alguma coisa, ele ia ver alguma coisa e ia pra Nova York, né? Unir as pontas e entender que o Harrison estava em Nova York. E foi exatamente isso que aconteceu, mas eu acho que até que foi de uma maneira mais interessante e menos óbvia do que eu esperava que fosse acontecer. Eu pensei que, sei lá, o Andrew ia estar conversando com alguém na clínica e ele ia ouvir e sair correndo, mas pelo menos teve um desenvolvimento ali, alguém foi assassinado em 9 partes, eles trouxeram os flashbacks de New Blood que eu achei bem legal. Em mais de um momento a gente vê flashbacks de New Blood, só que de uma forma diferente, né? A cena acontecendo de uma maneira diferente, muito graças às alucinações que o coitado do Harrison tá vivendo nesse momento. E é com essa info que eu puxo o arco do Harrison. Eu vou dizer pra vocês que eu já esperava que ele fosse fazer a vítima dele já no primeiro episódio, foi algo que a gente comentou em outros vídeos também. Na verdade, a gente acertou tudo até agora, tá? Tô realmente me sentindo assim, muito lá na frente. Mas eu gostei muito dessa apresentação do novo Harrison. Como ele tá bem, ele tem uma energia lá em cima, tá trabalhando, tá estudando, tem uma amiga que ajuda ele e ele ajuda ela. Dá pra ver que ele não tem onde morar, então ele mora no hotel onde ele trabalha. Aparentemente parece isso. Dá pra ver que ele tá reconstruindo a vida apesar de tudo que aconteceu, apesar do trauma, né, de matar o próprio pai e de ter, ao longo da vida toda, sofrido em várias instâncias por causa de serial killers. E é muito triste ver que no momento em que ele já está estabelecido, vem uma situação como essa, que ele vê o cara tentando abusar da menina e ele não pensa duas vezes, né, em agir e em tentar ajudar. E é ainda mais doloroso porque ele que forneceu aquelas substâncias, pelo que deu a entender,
pra aquele cara, parecia fazer favores pro cara e tal, inclusive o cara entregou um relógio pra ele, que aquela policial quer saber onde é que tá. Então é uma sensação agridoce, assim, né? Tu vê que ele tava se estabelecendo, mas ali no momento de fúria ele acaba deixando o instinto passageiro sombrio dele tomar conta e acaba assassinando aquele cara. E aqui a única coisa que eu achei que ia acontecer e não aconteceu foi a questão do podcast. Ele não tava ouvindo mesmo o modus operandi, ele só decorou o que o Dexter fez lá com o Kurt e reaplicou, mas claro, sem ter todo o cuidado que o Dexter tem, deixando algumas provas soltas no primeiro episódio. Mas volta naquela questão de que não se pode ter tudo, né? Eles querem ter uma vida normal, eles querem tá ali, ter relações e tal com pessoas que são inocentes, e provavelmente essa menina aí, talvez ela não saiba, mas ela vai ir de base também, né? Em algum momento a conta vai chegar pra ela. Eu achei tudo em relação ao arco do Harrison bem plausível, menos a questão das câmeras. Assim, acho que era meio impossível que com todas as câmeras que tem no hotel, ninguém tenha visto ele entrar no quarto com o cara e com a menina, ele sair só com a menina. Por mais que ele conheça muito bem o lugar e saiba como evitar esse tipo de coisa, é meio estranho, né? Que realmente... Até a desculpa que eles dão no episódio 2, que eles tentam manter a privacidade dos hóspedes e tal, não sei até onde eu compro, mas estou mantendo aí a minha suspensão de descrença para poder aproveitar o máximo possível. E pra fechar esse episódio, a gente teve ninguém mais, ninguém menos que Uma Thurman. E, cara, como ela tá bem, como a apresentação dela é boa, mostra que ela é implacável. Ela já chega lá na casa do Dark Passenger, né, do Red. Algo que a gente também já tinha falado, tanto no trailer quanto no teaser, que aquela ali seria a casa dele, que ela ia deixar um convite pra ele, com dinheiro e tal. Provavelmente vai ser esse convite que o Dexter vai encontrar quando ele tomar a identidade do Red, que é outra coisa que se confirmou da nossa teoria já no segundo episódio. Então vamos pro segundo episódio, que eu acho que aconteceu mais coisa e eu gostei mais. O segundo episódio a gente tem um desenrolar não tão rápido das coisas que nem tem no primeiro. Isso é um negócio que acontece sempre, né? Sempre. Apesar de que o primeiro episódio de New Blood é muito bem cadenciado e finaliza muito bem, eu gosto muito do piloto de New Blood, mas o Original Sin também. Um monte de corte, um monte de situação. Em 58 minutos tu conta, sei lá, quase meia temporada em um episódio. E aqui também não é diferente. O primeiro episódio acontece um monte de coisa e o segundo é mais cadenciado, a gente tem um desenrolar mais interessante e apresenta novos personagens, o que eu acho muito legal também. Já no início do segundo episódio, a gente vê o Dark Passenger em ação, o impostor. Vamos chamar ele de impostor, porque senão realmente vai dar uma confundida, né? Toda vez que falar Dark Passenger não vai saber se é o serial killer, não vai saber se é o Dexter, então vamos com a nomenclatura que ele mesmo deu. Esse episódio já começa com o impostor mostrando o modus operandi dele, então com uma vítima, que ele segura o pescoço da vítima e ele depois decapita, né? Basicamente isso. Num primeiro momento parece que ele tá indo atrás de pessoas que são imigrantes no país. Parece que vamos seguir esse subtexto, que é algo bem atual e que é interessante trazer pra temporada. Se seguir essa linha, eu vou achar bem interessante. Também umas semanas atrás foi divulgado um sneak peek do segundo episódio, então a gente vê a cena aqui, que é o Dexter invadindo o hotel pra ver se o Harrison deixou alguma pista do assassinato que ele cometeu. E é bem legal porque ele vai passando por cada um dos pontos e vai ficando orgulhoso do filho. E o Harry, quem diria, o Harry chama a atenção dele dizendo que não é legal, não é bacana ficar feliz porque o teu filho tá seguindo teu modus operandi. E tem várias cenas muito engraçadas entre os dois, né? Tipo o Harry aparecendo quando a policial fala que o Harrison bateu com a tampa da privada na cabeça do cara várias vezes, que daí ele fala assim, não acho que ele tá seguindo o teu método. São diálogos, assim, que eu acho que tão engraçados, e eu tô gostando desse Harry até agora, né, dessa nova versão do Harry, esse Harry pós-Dexter revivido. Talvez ele seja um pouquinho mais calmo e um lado mais a razão, como foi a Debbie em New Blood, só que a Debbie era mais raivosa. Eu gosto dessa cena porque mostra o lado analítico do Dexter, ali que, por mais que ele esteja muito tempo longe da área forense, mostra que ele vai passo a passo e como ele vai construindo a situação enquanto a policial também tá falando, né? E ele até comenta, tudo que o Harrison precisava era de uma boa policial envolvida no caso, e foi o que ele ganhou. Eu gostei muito também da detetive em como ela tá sendo construída, pra ela ser mais direta ao ponto, né? Meio que não sabe fazer convenções sociais com as outras pessoas. Então eu gostei bastante também dessa personagem. Acho que é legal ela ter um parceiro que meio que explica
Assim, não, mas é que ela é diferenciada, ela vê as coisas que ninguém vê. Ele tá ali pra fazer sala, enquanto ela é a gênia da situação. Então eu achei interessante essa lógica, eu gostei dela até aqui também. E até uma coisa que eu esqueci de dizer, né, depois que o Harrison corta o cara em 9 partes e joga o saco de lixo no caminhão do lixeiro, essa policial encontra as outras partes e monta todo o corpo, consegue identificar quem é a pessoa, consegue rastrear que ele estava nesse hotel e agora ela tá seguindo os passos para descobrir quem é o assassino. Então tá realmente muito perto do Harrison e as chances dele ter um grande problema ali é grande. Acho que não vai demorar muito pro Dexter entrar em contato com ele, não sei. Não vi ainda a promo do 3º episódio. Mas acho que não teremos condições de demorar muito, porque em breve essa investigação vai estar chegando nele sim. E eles adoram, né? Agora o Harrison também vê fantasma. Um negócio assim... Quanto mais eu peço pra tirar os fantasmas da série, mais fantasma aparece. Agora ele tem alucinação com tudo. Então vamos ver até onde vai, né? O quanto vai progredindo esses demônios que estão em torno desse menino, coitado, que não tem um segundo de paz. Daí a gente vê uma cena entre o Angel e o Ted, onde o Angel pede informações de como era o Jim Lindsay, né? Porque como ele fugiu, ele tá tentando saber pra onde é que o Dexter foi. E ele pede pro Ted que, se o Ted tiver alguma movimentação com a picape do Dexter, que ele avise, porque o Angel tá preocupado com o Dexter, que ele tá mal da cabeça e tal. E, mais ou menos na sequência, a gente vê o Harrison falando que vai vender a picape para esse amigo dele lá do hotel. Então, provavelmente, essa vai ser a forma que o Angel vai encontrar o Dexter em Nova York, rastreando essa venda e conseguindo acompanhar, porque o carro tá no nome do Jim Lindsay ainda. E agora mais 2 personagens muito legais desse episódio. Primeiro, a gente vê mais uma cena da Charlie e da Uma Thurman. Dessa vez, ela um bagulho meio Negan do The Walking Dead. Ela pega a arma do serial killer, ele fez alguma coisa errado pra organização deles ali. E ela diz pra ele que ele tá fora, que ele não vai receber mais dinheiro nenhum e que não é mais pra contatar eles. Ele tenta argumentar, ele vai pra cima dela e ela, sem pensar 2 vezes, amassa a cabeça dele. Eles cortam essa cena, né? Eu achei que ia ir até o final e ser um negócio meio brutal, mas logo quando ela acerta ele, a cena corta. Gostaria de ter visto ela mais em ação, assim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E por fim, o personagem que eu tava mais esperando pra conhecer, que é o Blessing Camara, que ele surge na história já no 2º episódio, o que garante que ele vai ser pelo menos um pouco importante nesse arco do Dark Passenger. É ele que coloca o Dexter no caminho de se tornar motorista de aplicativo. É ele que fala pro Dexter ali, pô, tem um amigo que sobreviveu ao Dark Passenger. É ele que conta tudo que o Dark Passenger faz. Tem outra cena muito engraçada que ele, tipo, imagina, ele olhou nos olhos do serial killer e o Dexter, meu Deus. Eu gostei muito dos dois juntos, já me apeguei a Blessing Camara. Desde o início eu tava botando fé nesse personagem, já falei dele várias vezes, que era o que eu tava mais curiosa pra saber se ele vai ser importante ou se ele vai ser aqueles personagens que aparecem 2 episódios depois é esquecido. Mas pelo jeito não, porque o Dexter vai morar até no porão da casa dele. Então já aproveitou ali e vendeu, né, uma casa, garantiu um aluguel. E o que é bem engraçado que ele chega e já tem uma cama ali com plástico, também achei interessante, eu gostei dessa cena. E aqui a gente já vê o Dexter em ação em relação ao Dark Passenger, né, ao impostor. Algumas facilitaçõezinhas, né, justamente o cara que é culpado não tem foto no site. Mas gostei bastante, eu tava bem curiosa pra saber o que eram as coisinhas ali do lado do capuz, porque só consegui identificar que era ele que tava atacando o Dexter naquela cena bem rápida do Behind the Scenes, porque tinha essas coisinhas do capuz e depois eu vi o Dexter usando exatamente a mesma roupa com esse negocinho. E agora a gente descobre que é um infravermelho, que quando tu vai tentar filmar, ele tapa o rosto. Então tem uma funcionalidade muito legal. Gostei dessa explicação também, principalmente porque todos os carros ali têm câmeras, então ficaria muito difícil tu explicar como é que ele ainda não tinha sido pego. E é bem melhor do que um cara entrar com um capuz, né, fechado até a cara, nada suspeito. Pra mim, esse arco do Blessing Camara, desde ele ajudar o Dexter até chegar na família dele, as pessoas que apresentaram, tudo eu gostei desse arco, achei uma galerinha simpática. Estou com altas expectativas para o próximo episódio. Tô doida pra ver a cena dele com a espada lá que aparece no Behind the Scenes, porque ele parece ser um cara tão zen, tão calmo, e do nada ele tá lá com uma espada pra lá e pra cá. Então eu quero muito entender como é que ele vai sair desse ponto A pro ponto B. E acho improvável que o impostor já não se torne a primeira vítima do Dexter no pós-vida. No próximo episódio, do jeito que a trama tá indo rápido, tá tudo muito tocado nesses 2 primeiros episódios, acho que já no próximo ele faz a vítima e pega a identidade dele pra entrar no clubinho
de assassinos, o que vai ser muito legal. E como a gente já sabe que a empresa que o impostor trabalha é uma empresa de segurança, de tecnologia, talvez o Dexter tenha acesso aí a alguns recursos, que ele sempre foi meio hacker na série clássica, então talvez ele possa se valer dessa tecnologia, mas também não acho que se esse cara desaparecer do nada, não vai ter ninguém pra vir atrás dele. Ainda mais que ele tem vários sócios aí na empresa. E tem também a questão do irmão, que ele menciona quando ele tá fazendo aquela vítima, que ele fala que ele e o irmão perderam tudo. Então pode ser que esse irmão aí apareça querendo vingança. Mas, gente, no geral, fazendo uma avaliação dos 2 episódios, eu acho que é um início de temporada promissor. O primeiro episódio não me pegou muito, eu achei muito tocado, com muitas conveniências. Não que o segundo não tenha conveniências, tipo, nossa, que conveniência, o Blythe Camara conhece o Dexter e justo ele conhece uma pessoa que sobreviveu ao Dark Passenger. Tipo, são muitas conveniências, mas sempre é assim, a gente tá acostumado. Mas eu acho que o segundo episódio foi um pouquinho mais coerente e teve uma cadência melhor de acontecimentos e realmente me deixou interessada com a história desses personagens secundários. Espero que a situação do Harrison também se prolongue um tempinho mais, pra gente ter um pouco mais de suspense se ele vai ser pego, se ele não vai ser pego. E que o Angel retorne em breve, porque eu já tô morrendo de saudade dele. É isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam desses 2 episódios de Dexter Resurrection. Era o que vocês estavam esperando? Vocês gostaram desse início de temporada? O que vocês esperam pro 3º episódio? Me contem teorias aqui. A gente tá arrasando, a real é essa, entendeu? A gente acertou tudo. Vamos continuar teorizando, porque essa é a parte mais legal de acompanhar semanalmente a série, debatendo junto com vocês. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas que também gostem de Dexter e queiram fazer parte do nosso clubinho. E é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!